Saudações para todas e todos! Meu nome é Lucas Nicoletti, também conhecido como Kaframat, e estou aqui hoje representando a UWB para mediar algumas lives dentro da 14ª Caminhada de Combate à Intolerância Religiosa, que vai acontecer agora durante os dias 20 e 30 de setembro de 2021. A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, em parceria com as instituições religiosas que compõem a comissão, então está realizando essa série de lives com importantes temas que, de certa forma, interagem com as religiões, religiosidades e as suas diversidades. O objetivo dessas transmissões é fortalecer o compromisso da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa para com a luta por direitos e pela laicidade do Estado, através da Caminhada de Defesa em Liberdade Religiosa, que está na 14ª edição. E como no ano passado, com um formato online, atendendo às medidas de segurança da Covid-19, por recomendação do afastamento social, então, mediante esse cenário de pandemia, nós encontramos a importância que as caminhadas em defesa possuem para harmonia, paz e respeito entre todas as religiões e religiosidades do país. A UWB, a União Wicca do Brasil, prontamente aceitou o desafio de mediar na 14ª Caminhada 6 lives com os respectivos temas. O papel da religião pagãs durante a pandemia e na construção do novo normal. Segundo tema, a importância da presença das religiões pagãs e neopagãs no cenário interreligioso de nosso país. O terceiro tema, a importância da UWB junto à defesa de direitos para a comunidade pagã e neopagã no Brasil. O quarto, o fundamento religioso e seus perigos quanto à liberdade individual. Quinto tema, terra, útero ou santuário, a importância da natureza e de sua preservação para as religiões pagãs. E, por último, a sexta live, a caça às bruxas no Brasil, colônia e seus possíveis desdobramentos em nossa sociedade atual. Hoje, na live do dia de hoje, nós conversaremos sobre a importância da presença das religiões pagãs e neopagãs no cenário interreligioso nacional e contaremos com a presença do sacerdote Og Sperry, que é um sacerdote de Wicca, fundador da UWB em 2004, hoje grande figura no debate interreligioso e na participação da representatividade da comunidade pagã a nível estadual e nacional. Matheus Cabotti, caminhante da bruxaria há 15 anos e hoje élder do clã da Aurora, coven dedicado à magia feérica, fundador também do Círculo Pagão da UFRRJ e da Casa Aine, pesquisa bruxaria e comunicação na academia e tem formação em jornalismo e comunicação. E Saulo Gimenez, filósofo, cientista das religiões, ativista e militante social da liberdade e diversidade religiosa no estado da Paraíba e em todo o Nordeste há pelo menos 15 anos. Aproveitamos também a oportunidade para convidá-los todos a assistirem às nossas lives da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que foram feitas com carinho, seriedade e dedicação por voluntários e pessoas que verdadeiramente dominam os temas abordados. Finalizando, desejamos um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa live para todas e todos, ressaltando a necessidade de nos cuidarmos e mantermos todas as medidas de proteção contra o Covid. Tomem vacina, usem máscara, evitem aglomerações. Sem mais delongas, galerinha, vamos chamar nossos convidados para a mesa depois da vinheta. Olá, sejam bem-vindos. Boa noite, Og, Saulo, Matheus. Obrigado por estarem aqui. Como é que vocês estão? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Opa, diga, Og. Nada, boa noite, Lucas, Saulo, Matheus. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Prazer enorme, queridos, para estar nesse tema tão propício, em tempos tão atuais que a gente precisa estar dialogando. Então, é um prazer estar com vocês. Boa noite a quem está assistindo a gente. Perfeito. Eu comecei fazendo uma breve apresentação de vocês,
mas gostaria que vocês reforçassem essa apresentação, dizendo um pouquinho quem são vocês, qual a caminhada, qual a vertente que vocês seguem e há quanto tempo estão atuando aí, para a gente começar a entrar no debate e na pauta das religiões pagãs e dessa conversa no campo interreligioso. Og, por favor, depois Saulo e Mateus, por gentileza. Bem, beleza, vamos lá. Meu nome é Og Sperling, né? Sou sumo sacerdote da religião Wicca, né? Estou presidente da União Wicca do Brasil, né? Nessa luta aí por direitos iguais, né? Para as religiões pagãs, as matrizes pagãs europeias aqui no Brasil. Minha caminhada começou, né, dentro da religião. Eu fui iniciado em 1989, né? Eu sempre erro essa data aí, mas já tem lá mais de 20 anos de iniciado em primeiro grau, né? Em terceiro grau foi já em 2000 alguma coisa, né? Me falta a memória, né? Meus cabelos brancos, né? E olha que eu não tive Covid, hein, Saulo? Você aí que... Mas é que a luta é árdua, o caminho é longo, né? E necessita aí atenção sempre, né? Esse é o caminho. Tenho formação em publicidade, né? Com especialização em PNL e trabalho também nessa área aí de psicoterapia. Bem, depois dessa apresentação maravilhosa do Og, fica até difícil a gente se apresentar. Meu nome é Saulo Gimenez, né, sou High Priest Wiccan, alto sacerdote, né, não com essa caminhada do Og, né, que o Og tem mais tempo de estrada do que eu, né, me iniciei em 95 na bruxaria tradicional e depois na Wicca em 2003. Né, sou um dos coordenadores aqui no estado da Paraíba do Fórum Diversidade Religiosa, sou delegado da União Wicca do Brasil, na Paraíba. Estou como curador-diretor, diretor do Museu da Liberdade e Diversidade Religiosa, aqui também do estado da Paraíba. Sou o guardião literário dessa biblioteca que está aqui atrás, que é a Biblioteca Branca Dias, especializada em livros, manuscritos, revistas de magia, ocultismo, bruxaria e afins. Né? Me orgulho muito, ao longo desses quase 15 anos de estrada, está acumulando muita coisa para essa biblioteca, que é pública, tá, pessoal? E estou membro da Comissão de Liberdade, de Direito e Liberdade Religiosa da OAB-PB. Tá? Eu acho que dá para, pelo menos, vocês terem uma ideia de que a caminhada da gente, né, já acontece há um tempinho. Fiz parte da comissão que construiu o Plano Nacional de Direitos Humanos 3, né, na 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, que calhou da gente, nesse plano, falar sobre as políticas públicas, né, dentro do contexto de liberdade e diversidade religiosa, porque até então o Plano Nacional de Direitos Humanos 2 não tinha. Então a gente conseguiu, né, em 2010, fazer essas ressalvas e calhou, né, Og, não vai me deixar mentir, na criação do Comitê Nacional de Diversidade Religiosa. Então, é isso, pessoal. Bom, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Saulo, Og, Lucas. Eu sou o Mateus Cabot, sou jornalista de formação, especialista em cinema, hoje pós-graduando em diversidade religiosa. Na academia eu pesquiso justamente a união entre comunicação e bruxaria, de forma específica, observando como que os produtos de mídia constroem e ajudam a construir esse imaginário do que é a bruxa, principalmente nos dias de hoje. Então, observo como que essa figura muda através da história, como que essa construção a partir da mídia nos afeta também. Sou organizador da Casa de Anya, que é um espaço de pesquisa em folclore irlandês. Sou também fundador do Círculo Pagão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que foi o primeiro grupo de estudos da universidade aqui no Rio de Janeiro, que busca justamente a fazer essa ponte entre a comunidade pagã na Baixada Fluminense, junto aos outros grupos religiosos da instituição.
E também sou diretor do documentário Três Faces da Deusa, do podcast Voz da Deusa. Fica o convite para vocês assistirem e ouvirem esses materiais. E aí, sejam bem-vindos, obrigado pela presença, é uma honra termos vocês para debater e para conversar sobre esse tema tão importante e principalmente na atualidade, no cenário que a gente está envolto. Começando justamente puxando esse gancho, puxando esse tema que foi parte da fala do Saulo, vou direcionar essa pergunta para o Saulo em específico. Como que enxerga a importância do diálogo interreligioso nesse cenário atual brasileiro, nesse cenário de relações da própria sociedade e da forma que está construída? Como que tu enxerga esse cenário e como que tu analisa a importância desse debate interreligioso aplicado no cenário? O que eu posso falar para você, Lucas, é aquilo que a gente tem, né, aqui no Nordeste, né? Ao longo desses últimos 8 anos, né, o Fórum vai completar 8 anos agora no dia 27, se não me falha a memória, né, o 27º próximo, e assim, nesses 8 anos de caminhada, a importância que esse diálogo tem, ela é incomensurável, né, a palavra antiga, mas que cabe bem nesse contexto, que o amor e o respeito, eles devem ser a bandeira de luta, né. É muito difícil, foi muito difícil ao longo desses 8 anos que as pessoas entendessem a importância da fala, a importância do respeito ao próximo e à diversidade, né? Porque você tem por perspectivas, por exemplo, a militância social em outras categorias, né? Essas militâncias, elas dizem que trabalham com a diversidade, mas é que tá, a gente notou que ao longo dessa jornada que a gente teve, às vezes as pessoas não entendem o conceito de diversidade, que é aquilo que me é diferente, aquilo que dentro do meu contexto não é a minha prática ou a minha praxis, né? E as pessoas tinham muito de achar que dentro da diversidade você milita levantando a sua bandeira, né? Só a sua bandeira. E o que a gente quebrou, né, de paradigma ao longo desses 8 anos foi que as pessoas pararam de se verem, né, as expressões religiosas pararam de se verem como bandeiras de luta solitárias, começaram a se agrupar. Nesse momento de agrupamento, né, vamos dizer assim, brincando, né, a gente acaba discutindo o tabu, né, conhecendo o tabu do outro, que isso é muito importante, porque no momento em que você se deixa ouvir e ouve a outra pessoa e não faz com que a sua verdade ela seja absoluta sobre, né, as outras pessoas, os outros grupos, você tem, então, a semente do diálogo interreligioso. Porque o diálogo interreligioso ele só vai ser feito se a gente conseguir entender que o outro é diferente, que as práticas dele devem ser respeitadas, né, porque a palavra tolerância eu não uso mais faz muito tempo, porque a gente tolera uma topada num móvel com o dedinho, né? Aquela dor, você mastiga ela, você tolera, mas a gente prefere usar o respeito como uma meta, né, a ser implementada. E ao longo desses 8 anos a gente notou que realmente o trabalho de estar conversando com as expressões religiosas, com essas lideranças, vem surtindo o efeito. E esse efeito qual é? É o tronco de amizade. Então, por exemplo, hoje, eu como sacerdote Wiccan, eu sou respeitado como sacerdote e como Saulo, como pessoa. Né? Porque, vamos e convenhamos, o Mateus não vai me deixar mentir, porque ele tem essa pesquisa, né, muito, depois a gente até vai trocar figurinha, viu, Mateus? O imaginário com relação à bruxaria sempre foi, né, num tocante sempre pervertido, sempre maligno, enigmático e por aí vai. No momento em que a gente começa a se apresentar para as outras pessoas, né, como sacerdote, essas outras expressões religiosas, elas vêm na sua casa, elas entram no seu local sagrado, elas verificam a sua praxis, elas começam a ter um entendimento de que aquilo que ela aprendeu quando criança, nos contos populares, né, nas histórias infantis, ou até mesmo no cinema, não é a realidade. E eu posso até bater no peito e me orgulhar muito que eu tenho hoje não só amigos, mas irmãos.
E quando eu digo irmãos, são pessoas que vêm na minha casa, às vezes precisam de ajuda, sabem que aqui é um lugar que podem me procurar, sabem que a gente pode também estar, por exemplo, movimentando para conseguir cestas básicas para as comunidades de outras religiões, e a bruxaria acabou sendo vista aqui, pelo menos no estado da Paraíba, com outro olhar, né? O diálogo interreligioso, ele é importante para isso, sabe? Essa nossa perspectiva de trabalho que a gente teve aqui. No meu aniversário do ano retrasado, eu tive... eu sempre conto essa história, ela fica até repetitiva, mas eu tive o prazer, né, de ter no meu sofá da sala uma muçulmana xiita, uma muçulmana sunita e uma judia, conversando, tomando café, rindo. Enquanto isso, na cozinha, outra muçulmana fazia a massa da coxinha, eu, sacerdote bruxo, fazia, né, o formato da coxinha, o pastor Willames da Igreja das Comunidades Metropolitanas, ele passava na clara do ovo para empanar, e o monge Taixim do Zen Budismo fritava as coxinhas. Então eu tive essa perspectiva, né, no meu aniversário, como presente de aniversário maravilhoso. Né? Acima de tudo, nas nossas diferenças, nós somos irmãos. A gente não está aqui para discutir dogma, tabu religioso, até porque isso não é o que o diálogo interreligioso ele tem que ter como entendimento. Né? Por exemplo, as pessoas gostam muito de achar que suas verdades absolutas elas estão por cima da realidade alheia. E aí é que acontece as intolerâncias. E a gente vem ao longo desses 8 anos trabalhando muito isso. Espero poder ter ajudado um pouquinho na tua pergunta, querido. Perfeito, Saulo, sensacional. Pegando essa base da importância desse debate interreligioso, e principalmente, Matheus, vou direcionar a ti essa pergunta, puxando o teu campo de estudo acadêmico, o teu campo de conhecimento e vivências, como que tu aplica essa importância dentro de um contexto histórico e dentro de um contexto da própria comunicação? Como que tu acredita que dentro da sociedade a gente consiga comunicar essa importância? E como historicamente isso foi comunicado? Tu consegue fazer uma análise disso? Tem uma perspectiva sobre esse assunto? Eu acho muito legal a forma como você colocou a pergunta e puxando muito do que o próprio Saulo comentou também sobre a ideia do imaginário, né? A bruxaria no Brasil ela tem uma trajetória que é considerável e é dicotômico, porque ela tem uma estrada que é longa, mas ao mesmo tempo ela segue invisibilizada de muitas maneiras, né? Isso se dá, óbvio, por conta de um imaginário em que ela sequer existia, né? Então, primeiro, a bruxaria precisou receber o status de existência. Uma vez que ela existiu, ela precisou lutar contra um status que era muito negativo, né? Um imaginário que era muito negativo, muito perverso, como o próprio Saulo traz, para depois disso, que é o ponto em que a gente chega hoje, ela começar a ser inicialmente considerada enquanto uma religiosidade comum, válida, e ainda hoje no cotidiano a gente tem muito estranhamento quando se fala em bruxaria, muito desconhecimento. A bruxaria ela sempre esteve à margem das outras religiões que já estavam à margem também, né? E não que seja uma disputa de quem está mais à margem, qual é a religiosidade que está ali mais periférica, não. Mas é uma religiosidade, é um traço que está dentro da própria bruxaria, né? Então, o diálogo, como o Saulo traz, esse cenário que ele falou do aniversário dele, é uma utopia que pode muito bem vir a ser realidade, né? E os eventos que o OG realiza junto da UWB também são experimentos que trazem essa ideia de conexão. Na própria universidade, junto do Círculo Pagão, a gente fazia esse experimento de trazer outras religiões, outros religiosos para olhar para a nossa realidade simplesmente para receber o status de existência. Né? Os veículos de mídia, a forma como eles veicularam a figura da bruxa ao longo da história, seja por meio desde os contos infantis nos livros, seja por meio do cinema, né, que é tão fundante para a nossa construção de conhecimento, eles, ao longo de todo esse tempo, criaram uma imagem da bruxa que não era real, né? Principalmente quando a gente puxa as bruxas modernas, enfim, contemporâneas, e as pessoas que são pessoas reais, que simplesmente têm ali uma religião, enfim, uma religiosidade.
Então é um processo longo, você simplesmente conseguiu o status de existência. E é muito cruel você pensar dessa maneira. Ao mesmo tempo, o que as bruxas optaram ao longo da história também era se omitirem da realidade, né? Se a mim não é dado a existência, se as pessoas dizem que eu não existo, então eu não vou fazer questão de existir. Então eu vou para as florestas, eu vou para as partes escuras, onde a sociedade não me vê, e ali eu vou vivenciar a minha história, vou vivenciar a minha religião, enfim. E assim a bruxaria, ela vive até hoje, né? Assim ela conseguiu existir através do tempo, através da obscuridade, através de viver escondida. A gente tem agora, nos anos 2000, um movimento desde os 60 que é contra isso, né? Uma contracultura. Não, eu vou existir. E quando você vai existir, você coloca o seu rosto, e quando você coloca o seu rosto, as pessoas te veem, e você vai precisar aprender a dialogar, que é justamente o que o Saulo falou tão bem, né? Então, se você quer existir, você precisa existir em comunidade, que é outra palavra tão importante para a nossa religião, né? A bruxaria ela é uma caminhada individual, né? A minha caminhada enquanto bruxa, do Saulo, do Og, é uma caminhada individual, mas que se dá também coletivo, né? A bruxaria ela precisa do outro, precisa da comunhão. As religiões como um todo, elas estão sempre em contato coletivo. Então, enfim, é muito complexo, né? Você estar em conjunto, simplesmente para existir ou para criar a sua religiosidade. Num histórico que ao longo do tempo foi muito danoso, né? Então, o sentimento que eu tenho é de que ainda hoje, século XXI, a gente está ali caminhando para ter conquistas que seriam básicas, mas que para a gente são grandes conquistas, como estar numa mesa junto de outras religiões, como ser citado e ter sua religiosidade válida, enfim, poder expressar sua religião, poder falar abertamente dos seus deuses sem causar estranhamento, constrangimento. São pequenos passos, mas que para a gente, da nossa história, são grandes passos. Sensacional, Og! Fazendo uma união dessas duas perguntas e a linha das duas respostas maravilhosas, tanto do Saulo quanto do Matheus, como que tu enxerga a importância desse diálogo, como esse diálogo acontece na realidade, na atualidade, e como a UWB, como uma representante dessas religiões pagãs e neopagãs, atuam nesse cenário? Quais as perspectivas, quais os objetivos, quais as finalidades, o que se pretende com essas ações e quais as principais causas que a gente pode conseguir atingir aí para sanar algum tipo de gap, algum tipo de problema cunho social. O Saulo, eu tô com uma inveja de você fumando esse cachimbo, rapaz. Mas vamos lá. O Saulo falou muito bem, né, nas questões que ele colocou, assim como o Matheus, né, se posicionando sempre muito bem nas questões que envolvem nessa parte de cultura, nessa parte de mídia, né? Vou começar assim, para não perder o foco, falando sobre algumas coisas que o Matheus falou, né? E assim, só contribuindo com a fala dele, quando a gente envolve ditos populares, a gente se quebra, né? A comunidade pagã, né? A bruxa tá solta e quem tem amigo não morre pagão, né? Aí quando a gente leva uma questão dessa para debate, os outros falam: qual o problema? É um dito popular. Ouvir isso das pessoas que não fazem parte da comunidade pagã, a gente tenta entender. Agora, quando a gente ouve isso de pessoas que fazem parte da comunidade pagã, é uma falta de percepção, de construção desse dito popular. Esse dito popular ele foi construído em algum momento por algum objetivo. Entendeu? E com certeza não foi de nos brindar com uma coisa positiva, uma coisa boa, né? Isso são só dois que eu estou citando aqui agora. E que toda hora é dito na mídia. Toda hora é dito no Congresso Nacional, né? O pessoal fala: não, a bruxa está solta aqui hoje. O que significa isso para você? Né? O que vocês querem dizer com isso? Né? E recentemente, nós tivemos aqui, na fala do Matheus, eu puxei aqui, né?
Eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre isso, né? Mas eu puxei uma polêmica mais recente, né? Que tem um pouco da fala do Saulo, que quando eu defendo o meu, às vezes eu ataco o outro. O remake Convenção das Bruxas, né? A defesa foi ótima, mas a forma foi péssima, entendeu? Porque realmente, né, a defesa sobre a imagem, a postura que passou do filme por conta de uma deficiência, né, congênita, enfim, é muito louvável e tem que realmente lutar contra isso. Agora, quando a minha luta é eu não sou bruxa, criaram hashtag para defender uma causa atacando uma outra. E passou batido. Entendeu? Aonde está a importância da nossa ocupação nos espaços públicos e no diálogo interreligioso? Está aí. Está explicado. Né? Quando a gente ocupa o nosso espaço, quando a gente dialoga, quando o Saulo falou de igual para igual com as outras religiões, nós estamos dando oportunidade para que essas religiões e aqueles que estão assistindo tenham informações sobre nós, sobre o nosso sagrado, sobre a nossa cultura, né, que envolve tudo. Quando a gente fala de cultura, a gente está envolvendo tudo. Né? Mitologia, é panteão, é a comida, dança, é tudo. Quando a gente fala da nossa cultura religiosa, nós estamos dando oportunidade para que eles nos conheçam através da nossa ótica. Não da ótica de terceiros, da ótica de filmes, que tem uma poesia poética, né, em um determinado momento, né, que de poesia não tinha nada, onde a bruxa era uma senhora carcomida dando uma maçã que ia matar ou adormecer a outra, né, aonde por conta ainda do concílio criado, do livro Martelo das Bruxas, né, as bruxas tinham sinais visíveis ou não no corpo que as caracterizavam como uma bruxa. Então, quer dizer, se você tem uma mancha, uma verruga, você é uma bruxa porque isso não é normal, não faz parte do ser humano, entendeu? Então, quer dizer, o imaginário, como ambos falaram aqui, ele dá margem e possibilita a perseguição, entendeu? Possibilita o sectarismo. Aí a gente vai para dentro do ensino religioso, onde a criança que não quer fazer parte do ensino religioso não precisa assistir a aula. Vai ficar onde? Né? Será que uma criança, quando ela tem a oportunidade, né, de não assistir a aula, orientada pelos pais, eu não quero que minha filha assista a aula de ensino religioso, porque eu acho tendenciosa essa aula, né, porque hoje não existe um padrão que possa ser seguido. Eu estava discutindo outro dia isso com o Saulo, né, não existe uma base padrão onde as religiões, de fato, possam fazer uma análise do conteúdo programático acerca da sua fé. Entendeu? Então, quando aquela criança ela é separada da classe, quem sai prejudicado é a criança que foi separada. Psicologicamente falando, como vai ficar na cabeça daquela criança ela não poder estar junto com os amiguinhos? O que vai ser falado ali que é perigoso para ela assistir, para ela ouvir? Não pode ser a partir do momento que o ensino religioso for realmente um ensino que fala sobre a história, a cultura das religiões de uma forma não prosélita. Aí eu falo de novo, qual a importância de nós ocuparmos esse espaço? É essa. É trazer à voga questões que talvez muitas pessoas não querem trazer. Ou porque seja favorável, ou porque acham que é uma coisa intangível. Mas não é intangível, nós temos que debater. Nós temos que trazer à voga nossas questões. O fato de não ter livros ou dados reais, palpáveis, de violação contra bruxos, nesses números que as pessoas querem ver para poder contabilizar, não quer dizer que não existam. Os casos de intolerância religiosa, eles só vieram a público de uma forma tão estratosférica assim, o Saulo está aí que não deixa mentir,
a partir do momento que deu-se voz às pessoas para poder fazer denúncia. Porque se não tem denúncia, não tem dados. E para as pessoas fazerem denúncia, elas têm que ter a certeza de um mínimo de acolhimento. Se não há acolhimento, há medo. Se há medo, não há denúncia. Se não há denúncia, será que não há casos? Entendeu? Então, a mídia é importante. A política é importante. E o nosso papel enquanto sociedade, enquanto sacerdote, enquanto lideranças religiosas, é mais importante ainda. Sensacional, Og. Obrigado pela resposta. Obrigado, Saulo. Obrigado, Matheus. Galera que está assistindo, lembrando que essa live ela é feita e realizada pela 14ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, e o tema de hoje em questão é sobre a importância das presenças das religiões pagãs e neopagãs no cenário interreligioso nacional. Dando seguimento, então, à linha de raciocínio e buscando um pouco do que o Saulo trouxe do imaginário, o que o Matheus colocou isso no estudo aplicado na realidade, e o Og mostrou isso acontecendo na sociedade, eu queria perguntar para vocês e para vocês três, como que vocês veem a sociedade demandando essas ações desse diálogo interreligioso, e qual a importância da cultura nesse diálogo interreligioso. E quando eu falo a cultura, eu abro o leque a todos os espectros culturais possíveis, até mesmo quando a gente cita aqui alguns filmes que disturbam toda a realidade do que seria uma bruxaria e trazem um contexto completamente diferente daquilo que a gente conhece por tradição. Então, como que vocês veem essas demandas, em especial, qual a importância que vocês dão para a cultura na conscientização desse debate, dessa conversa? Podemos fazer a mesma ordem, Saulo, Matheus e Og, se for ok para vocês. Eu vou pegar o gancho do Matheus e do Og, né, nas falas, né, deles, e a gente precisa só ter um entendimento de que, infelizmente, o problema que a gente enfrenta hoje das pessoas entenderem as nossas respectivas, né, tradições, é justamente a falta de informação, como o Og falou. A gente não tem trabalhos, e quando tem os trabalhos, eles não são sérios, né? Ou então, por exemplo, o imaginário popular, ele sempre vai dar vazão àquilo que as pessoas tiveram na infância, na adolescência, como informação, e geralmente essas informações são quebradas, são inválidas, são míticas, né? O Og falou, né, da questão do Convenção das Bruxas, mas Sabrina, a aprendiz de feiticeira, para mim, tem sido um ponto muito sensível, Og, porque muitos dos jovens que chegam para mim, eles estão influenciados com ela, com esse mundo, né, diabólico, às vezes, cristão, dentro do contexto da bruxaria. E aí você explicar o que é a bruxaria tradicional, o que aconteceu no processo do período inquisitorial, explicar para um adolescente, às vezes, fica muito complicado. Não que eles não entendam, não que eles não... Mas a mítica em cima do cinema ou das séries acaba dificultando muito a assimilação desses jovens, né? Anterior a isso, a gente tinha o fenômeno Harry Potter, né? Nós somos, eu acho que o Matheus e o Lucas são mais novos, mas nós somos de um tempo em que não existia o fenômeno Harry Potter e a gente tinha, né, os irmãos Grimm, né, como uma base. E a J.K. Rowling, ela vem com uma nova roupagem. Então, a quebra do paradigma de que toda bruxa é má. E você tem, então, bruxos bons que lutam contra bruxos maus. E, de repente, chega a Sabrina e coloca um negócio... Né? Nos anos 90 era diferente, né? O próprio seriado, ele tinha um viés cômico, tipo A Feiticeira dos anos 60, e você tem, por exemplo, agora uma coisa mais sombria, né, mais puxada para um contexto da bruxaria tradicional, que às vezes não é muito bem entendido pelas crianças ou pelos adolescentes. Então, a pergunta que o Lucas faz, né, desse processo que a gente tem com a arte, eu vou falar arte no modelo geral, porque vai falar também com relação a livros, a arte plástica,
vai falar do cinema, vai falar de vários contextos, e de 20 anos para cá, né, pós-fenômeno Harry Potter, a gente vê uma mudança, né, dentro desse contexto. Ela é paulatina, ela é bem devagar, mas ela está acontecendo. É como eu falei, né, a grande maioria da população que já é de idade, ela está acostumada com o viés dos irmãos Grimm. A juventude de hoje, de 20 anos atrás, o fenômeno Harry Potter. Então, o que acontece? Os mais novos estão sendo influenciados pelo que está acontecendo agora, e não pelo fenômeno Harry Potter, porque já passou. Então, a gente precisa sempre estar preocupado com a produção, com a visão. O Og fala o reforço negativo de determinadas falas também, não só por conta da mídia, mas por conta do folclore. Hoje, o Og não vai me deixar mentir, né? Eu postei no grupo do WhatsApp do fórum uma questão falando sobre por que se batiza criança, para que ela não fique, né, sendo uma bruxa, não sendo um pagão, e tem que batizar depois da sexta filha nascida, porque senão ela pode virar bruxa. Tem uma série de coisas, ou virar lobisomem. Infelizmente, a cultura, né, Lucas, como você pergunta, ela está influenciando até hoje. Né? Eu não gosto muito de usar o termo colonial, porque ele é inadequado. Ele é muito anterior, o processo de perseguição é muito anterior ao período colonial. Né? O Deus vencido, ele sempre vai ser, dentro desse contexto, o que deve ser desprezado, né? Então, ele é muito anterior a essa cultura colonial, essa cultura judaico-cristã de reforço a uma divindade, né, para que ela vire o diabo supremo, o mal supremo, e por aí vai. E você vê isso nos reflexos até hoje de filmes, da escrita, né, de livros, de revistas, de artigos. E, infelizmente, eu tenho o Og não vai me deixar mentir, a gente já conversou sobre isso, um ponto muito negativo com a academia. As universidades, as faculdades, elas às vezes trazem pesquisadores, nós explicamos, damos fontes confiáveis, fazemos a nossa parte, e o infeliz das costas oca, como a gente chama aqui no Nordeste, do pesquisador ou da pesquisadora, acabam escrevendo artigos que deturpam tudo aquilo que você deu como informação. E onde você acha que deveria começar a mudança, que é dentro de um contexto acadêmico, eles acabam reforçando determinadas práticas, entende? Então, o Og fala, né, por exemplo, caça às bruxas, a bruxa está solta. A mesma coisa a gente às vezes vê com o pessoal xiita, né? Ele é muito xiita, como se xiismo fosse um referencial de ser caxias, de ser duro, de ser isso ou ser aquilo, e não é. E basicamente, ou então, por exemplo, aqueles termos racistas, né, como criado mudo, né, feito nas coxas e etc. A gente precisa fazer como o movimento negro faz, tentar tirar essa má prática, explicando que isso é uma coisa negativa. Eu, por exemplo, eu não gosto quando as pessoas fazem brincadeiras tipo, bruxinho Harry Potter, não cabe. Primeiro que acaba sendo pejorativo para a minha figura como sacerdote. E as pessoas, mesmo na inocência de achar que o Harry Potter é um bruxinho do bem, elas reforçam na fala esse preconceito. Como se eu fosse uma parte diferenciada do todo. E não é, porque o todo não é aquela realidade fictícia, o todo não é uma realidade que o folclore ou a cultura induz, né? E a gente acaba caindo no obscurantismo. Aí entra, acho que foi a fala do Matheus, né? E o que acontece? Nós somos apagados. Nós entramos no obscurantismo. E quando eu digo apagamento, é aquilo que, por exemplo, a gente não pode dizer que sofre. Por exemplo, eu já tive questões de intolerância religiosa praticada com a minha pessoa. Quando eu falo, eu vejo expressões religiosas, às vezes, querendo fazer o apagamento daquilo como se fosse natural a bruxaria, sobreviver assim. Ela sempre viver nas sombras e a gente mastigar e engolir calado. E esse é o problema. E, às vezes, as religiões que fazem isso não são o cristianismo, são outras religiões, são religiões de matriz africana, que também sofrem com o preconceito, que também sofrem pela perseguição, mas
Eu não sei por qual motivo, porque às vezes fica parecendo que às vezes é uma questão política, política de criação de política pública, às vezes parece que é política partidária, fica meio dúbio. E às vezes essas pessoas elas acabam reforçando isso. Como eu falei, por exemplo, do caso da gente não poder usar o termo matriz europeia. Né? Por que eu não posso usar? Esse termo, ele, dentro do meu contexto religioso, ele não vai agredir alguém. Por que as pessoas não deixam que eu use? Por que eu tenho que me adaptar a um novo termo porque alguém não gostou? E isso a gente vê todo santo dia na nossa militância, no nosso ativismo. Né? Essas práticas, elas precisam ser combatidas. É por isso que eu reforço, eu não deixo brincar com o meu sacerdócio, porque eu não brinco com o sacerdócio dos outros. Eu não chego e digo assim, ei, paizinho de santo, mãezinho de santo, que se desmerece, diminuir. Você diminui. Quando coloca no diminutivo, você diminui. Quando você chama alguém de brincadeira dentro do seu sacerdócio, você diminui o sacerdócio daquela pessoa. Então, mesmo que seja de bom coração, eu faço a repreensão. Então, eu explico a pessoa, é claro, não vou brigar, não vou bater, não é isso, mas a gente vai ter que usar realmente o nosso jogo de cintura para quebrar esses estereótipos, sabe? Mas eu já estou falando demais, eu vou passar a bola para frente. Muito importante tua fala, Saulo. Agradecemos aqui a partilha. E, Matheus, discorre um pouquinho sobre o assunto para nós, por favor. Não, perfeito. O Saulo falou sobre o obscurantismo e as sombras, né, essa ideia das sombras, da bruxa que vive na floresta, isso faz parte, né, da própria magia da bruxaria, isso faz parte do nosso folclore, da nossa mitologia. Ter esse imaginário não é necessariamente problema. O problema é quando ele é imposto. Você, enquanto uma bruxa, você pode ter a escolha de viver nas sombras, desde que seja uma escolha e não uma imposição. Acho que o principal, né, da gente pensar o nosso espaço enquanto bruxa é se nós escolhemos estar nesse espaço ou se estão nos colocando numa margem ou num gueto no qual a gente não quer estar, né? Então, o grande problema não necessariamente é o fato do obscurantismo ou de você querer manter o seu conhecimento fechado para dentro do seu círculo, ou se você não quer colocar o seu rosto ou falar abertamente sobre suas práticas. O problema não é se você não quer. Se isso for uma escolha sua, sem problema algum. O problema é quando as pessoas te impedem de colocar o seu rosto, de falar da sua religiosidade, de estar nos espaços, né? O problema é quando isso lhe é negado. Quando é negado o seu direito de ser, de existir. E aí falamos aqui da bruxaria como de todos os outros espaços também, né? E aí um fato que é muito... Assim, a gente fala de uma cultura que é hegemônica, né? A gente vive numa sociedade cristã, patriarcal e tudo mais, etc., no qual a gente tem um padrão de forma de pensar, de agir, de se organizar, enfim. Essa cultura brasileira, mundial, enfim, das Américas, ela é mutável, a cultura é viva, mas a passos lentos. Mas a gente ainda fala de uma hegemonia, no qual outras formas de vivenciar, de se expressar, de falar, de agir, de ser, não são a norma e por isso vivem à margem. Nós vamos ter aí os movimentos LGBT, nós vamos ter, enfim, o movimento negro, nós vamos ter as religiões diversas, na qual também temos a bruxaria. Então tem muita gente à margem, porque vivemos numa sociedade que é hegemônica. E aí o principal, eu acho, é a auto-organização, é o serviço de base, que o alguém falou quando a gente estava conversando antes mesmo da live, né? A gente se unir com aquelas pessoas que, ainda que diferentes, são nossos iguais, outras pessoas que estão à margem, outras pessoas que estão tendo que lutar para existir, para que a gente troque figurinha, para que a gente crie mecanismos, para que a gente crie pontes. Então, é interessante que a gente tem uma estrutura, que é um padrão de existência, enfim, e a gente tem muita gente que está à margem. Acho que é um exercício para a gente olhar para a nossa comunidade, né? Então, os outros bruxos que estão ali, quem são, o que estão fazendo, e também quais são as outras religiões que passam por coisas similares que as nossas. E conversar, trocar, enfim, só que é um processo, né? E o que a gente tem de específico da bruxaria é porque ela é tão ancestral, mas ao mesmo tempo ela é tão contemporânea, né? A gente fala sobre uma bruxaria e no primeiro momento as pessoas vão pensar da bruxa e da Idade Média, ao mesmo tempo que nós temos aí um movimento crescente de pré-adolescentes, frutos da cultura pop, que se autodenominam bruxos, enfim. E aí você fica perdido, tem uma lacuna no espaço. O que aconteceu com a bruxaria nesse espaço? Né? Ou é a bruxa da Idade Média, ou é a bruxa de Harry Potter. O que aconteceu no intervalo? Né? Se perdeu muito a cultura, que é o tema da fala. Né?
se perdeu muita cultura, se perdeu muita gente, se perdeu muito material, a gente não tem estudos, a gente não tem um histórico. E aí, quando as pessoas nos questionam quem você é, qual é a sua religião, a gente fica sem material para rebater. E aí, quando eu digo material histórico, enfim, de estudos da própria academia, né? Então, a gente tem aí uma lacuna de espaço-tempo que acaba prejudicando a gente. O que a gente faz para reverter isso é agora, passos lentos, né? Dos anos 60 para cá, quando a gente vai ter ali a queda das leis contra a bruxaria, a gente vai ter os primeiros livros, a gente vai ter ali pessoas que começam a sair dessas florestas para falar, para começar a produzir. Vamos ter as organizações como a própria UWB, que nasce no começo dos anos 2000 aqui no Brasil, enfim, é tudo recente. 20 anos ao mesmo tempo que é bastante, é uma trajetória considerável, é muito recente na história da humanidade. Então agora a gente vai ter que começar a preencher essas lacunas e a ocupar os espaços que a gente não ocupava. No caso da academia, eu comentei na live que a gente falava sobre a pandemia, que a gente começa a ter hoje pagãos e bruxos que estão na academia para justamente corrigir esses erros e lacunas que o Saulo comentou, né? Hoje, na própria comunicação que era no qual eu estudo, não tem ninguém pesquisando, falando da bruxaria dentro da comunicação, ou tem muito poucos, né? A gente vai ter pesquisas hoje, pesquisas que eu preciso utilizar para as minhas próprias pesquisas, que vão falar de outras religiões, em grande maioria cristãs, que vão observar como essas religiões usam as mídias, mas como a bruxaria usa essa mídia, ainda não tem. Então, a gente precisa ir lá e ocupar. Onde é que não tem? Onde é que não estão as bruxas? A gente precisa ter alguém que vai lá e vai começar a ocupar, né? Para começar a ter protagonismo. Então, aqui eu destaco, inclusive, como o Saulo falou do Nordeste, falar mais uma vez da Karina Artemis, que é o nome mágico, da Karina Oliveira Bezerra, que ela é hoje uma PhD em ciência da religião. Ela defendeu sua tese de mestrado pela Universidade Católica do Pernambuco, que foi uma grande referência para mim na academia. Na outra live citei o D'Artagnan Abdias também, da Universidade Federal de Juiz de Fora, Stephanie Gribel, da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, que são pessoas que são bruxas e que estão indo para a academia sem medo de falar, vou pesquisar a bruxaria. Na própria academia as pessoas têm estranhamento, né? Então é curioso que a bruxaria está ao lado de muitas religiões à margem, mas ao lado dessas religiões, ela ainda, não que ela seja mais à margem, que eu não gosto da ideia de competição, mas ela ainda é muito infantilizada, né? A gente valoriza o nosso folclore, os mitos, o folclore brasileiro, o próprio folclore das vertentes de bruxaria. O folclore é muito rico, mas é muito ruim quando as pessoas olham para você e te colocam somente no local do folclore, ou no local do infantil, ou no local do Harry Potter, como o Saulo comentou, o bruxinho Harry Potter. As pessoas me chamam de Harry Potter, não tem nada com Harry Potter, talvez o óculos redondo, mas as pessoas associam ao Harry Potter, então vai te chamar de Harry Potter, enfim. Então é muito dicotômico tudo, né? A comunicação, ela foi um avanço da bruxaria. A internet ajudou muito a bruxaria a criar espaços, né? A começar a se conectar, a produzir conteúdo. Essa própria live, ela só está sendo possível por conta da internet. Então isso tem sua valia. A gente vai ter ali, como o próprio Saulo comentou, dos irmãos Grimm, que vão trazer um pouco dessa figura do magista de uma outra maneira. A gente vai ter, sem entrar em méritos de teologia, mas Jovens Bruxas, que lá nos anos 90, começa a mostrar que as bruxas não são velhas, podem ser adolescentes comuns, como a gente vê as adolescentes hoje em dia, muitos adolescentes que se pautam nesses filmes, e para se dizerem bruxas, por um lado é bom, são pessoas jovens que estão se interessando por uma religião que, enfim, por muito tempo na história foi apagada, mas ao mesmo tempo traz seus contras, né, que é a falta de informação, que é a superficialidade. Enfim, somos seres culturais atravessados por todas essas questões. O que eu diagnostico é que talvez a bruxaria ela esteja começando a se levantar agora diante de tudo isso que eu comentei. E o que fica de convite é para que nós, pessoas que partilhamos dessa fé, não tenhamos medo de estar nos lugares falando das nossas práticas, e que não tenhamos medo de estar com outras pessoas, dialogando, né, criando conexões, que é algo tão essencial. Para a bruxaria, estar em comunidade é essencial. E toda religião, como a gente pode brincar com a etimologia da palavra, é um religar, né? Então, é essencial que a gente faça essas conexões, né? Que a gente identifique quais são as pessoas que a gente pode se reconectar. De outra maneira, a gente não consegue existir, né? A gente morre na história. Mas não é fácil, né? E a cultura é o meio para isso. A gente precisa ocupar a cultura, ocupar as artes, escrever livros, fazer filmes, documentários, podcasts, lives. A gente precisa ocupar esses espaços de cultura para subverter. Nós temos outras religiões que a gente sabe que a gente não pode brincar. Eu sei que eu não vou poder fazer um filme infantilizando determinada atividade de determinada
religião. Eu sei que eu não posso chamar determinado sacerdote de determinada maneira. Outras religiões, eu já tenho esse conhecimento coletivo de que não pode brigar com isso. E com a bruxaria é o extremo oposto. A gente ainda não tem. É isso que a gente precisa começar a construir. Og, por gentileza. Opa, muito boa fala do Saulo, né, e do Mateus, né? Mas com certeza nós temos pessoas da comunidade pagã, né, que está saindo da academia e produzindo material, né? Eu conheço 4. Né? Conheço 4. 4 falando sobre situações atuais. Né? O que nós precisamos é base. Né? Vamos supor, a Inquisição, nós vamos ter uma live sobre, né, a Inquisição no Brasil colonial. Né? Será que alguns bruxos foram queimados? Não queimados porque no Brasil não eles eram mandados para Portugal. Né? Mas será que foram perseguidos? Nós temos que entender que quando o Brasil foi colonizado, né, vieram pessoas de lá degradadas. E quem eram esses degradados? Né? Será que eram bruxos? Né? Nós tivemos aí, em 1748, no sul do país, a entrada do pessoal de Açores. Será que nós tivemos algumas bruxas que vieram ali daquela península? Né? Nós temos aí a bruxaria ibérica, né? Então, falta esse estudo, falta essa base, né? A gente precisa dessa construção, né? Nós sabemos que o folclore brasileiro, né, ele foi construído a muitas culturas, né? Para polemizar um pouco aí, vamos falar da figura do Saci Pererê, né? Que é um pouco negro, um pouco indígena e um pouco europeu. Né? Então, será que a religiosidade de base no Brasil, quando a gente fala dessa parte de feitiçarias, será que ela não tem resquício de feitiçarias europeias? É esse tipo de estudo de que a gente precisa da academia, a gente precisa que os jovens da nossa comunidade busquem. Não é fácil, não. Porque não tem copia e cola, pô. Né? Tem que pesquisar. Tem que ir a fundo. Tem que pegar na Europa, entrada no Brasil. Tem que, entendeu? Ter realmente a vontade de dar algo novo, uma contribuição nova para a comunidade acadêmica e para a comunidade como um todo. Né? É importante essa pesquisa. Né? O Saulo falou sobre de não falar que a nossa religião é de matriz europeia, né? Matriz pagã europeia. Mas é fundamental que a gente fale que a nossa religião é de matriz pagã europeia, porque ela é. Porque se fosse de matriz pagã, poderia ser indígena. E a gente não quer apropriação, a gente não quer se apropriar. Né? Então, a Wicca é a matriz pagã europeia, a Zatru é pagã europeu. Então, tantas outras são pagãs europeias. A questão que entra a situação do eurocentrismo religioso, que a gente está tentando fugir desse paradigma. Entendeu? Porque a deturpação que o pessoal diz, a contribuição negativa do eurocentrismo, não tem, para mim, pelo meu lado, não tem a ver com as religiões de matriz pagãs europeias. Entendeu? Aí é um estudo à parte, é um debate à parte, que não contempla nesse momento. Né? Aí o Saulo também falou com relação à parte por que os pagãos, as pessoas eram batizadas na igreja para não ser pagãos, né? Nós que somos pagãos e conhecemos a nossa história, nós sabemos muito bem que iam ser batizados na igreja católica e de noite iam para o sabá, pô, ser batizado lá escondido. Né? Pois não tem problema. Vai lá, batiza lá na igreja e vão lá batizar lá no paganismo. Aí vem a história. Aí quem tem que conhecer a história, aí vem a história que as bruxas sequestravam crianças. Não sequestravam crianças, elas sumiram. Não sumiam, não. É porque os rituais eram feitos de noites. Às noites, os sabás eram feitos noturnos e eram feitos escondidos. Aí vem a situação que
das bruxas das trevas, né? Da história das trevas, porque a gente andava no escuro mesmo para não ser perseguido, era uma época complicada, né? Se caminhava pelas sombras, mas não é pelas essas sombras do obscurantismo negativo, né? É pelas sombras de não ser visto. Aí vem a ideia da vestimenta, do capuz preto, né? Da roupa preta, a invisibilidade é isso, pois é, não ser visto, poder caminhar entre as sombras e não ser visto. A criança voltava no dia seguinte, voltava porque fez pacto com o diabo, né? Enfim, fez pacto com o diabo. Né? É essa história que a gente vê, mas por que nós temos que estar no diálogo interreligioso? São essas histórias que a gente tem que desmistificar pelo lado negativo, né? Porque nossa religião é mítica, né? E assim vai permanecer. Mas a gente está querendo desmistificar essa parte negativa. Ah, mas vai pegar sua bruxa voar em vassoura? Você conhece a história da bruxa voar em vassoura? Sabe por que as bruxas voavam em vassoura? Será que elas voavam em vassoura? Porque os relatos da Inquisição diziam que elas realmente voavam em vassoura? Porque assim elas acreditavam, tem um contexto. Tudo tem um contexto que as pessoas não entendem, e quando não entendem, não conhecem, inventam. E quando inventam, inventam de forma negativa. Aí a minha redundância era fala, por isso que nós temos que estar no diálogo interreligioso, pô. Quem é que vai falar da gente? Né? A gente tem... O Saulo me falou isso uma vez, eu guardo e repito, agora é meu lema, Saulo. Nós somos objetos de pesquisa e devemos ser procurados sempre quando forem falar da gente. Entendeu? Sempre. Nós estamos aqui, é história viva. Entendeu? Não adianta procurar história morta, entendeu? Que a história morta não tem como confirmar se é verdade. Né? Aí vem aquela história que eu estava falando em off, né? Que muitas pessoas falam que o paganismo não é religião. É um contexto é um conjunto de crenças. Beleza. E o cristianismo é o quê? É um conjunto de crenças. Por que o cristianismo é entendido quanto religião e o paganismo não? Ambos são um conjunto de crenças. Eu não conheço nenhuma religião chamada cristianismo. Entendeu? Eu sei que o cristianismo é um conjunto de crenças, tal qual o paganismo é um conjunto de crenças. Ou entende os dois enquanto religião, ou não entende nenhum enquanto religião. Aí a gente entra dentro do contexto do ensino religioso, onde não é tratado dessa forma. Né? Como vamos falar de religiões se não falarmos da base? Né? Fugir do tema já. Né? Mas sou geminiano, é assim mesmo. Como a gente vai falar de religiões se não falar do politeísmo, do panteísmo? Gente, é história. Para você entender a religião, tem que conhecer o contexto histórico da formação da humanidade, antropologia, filosofia, e por aí vai. Aí entra a parte da cultura. Cultura, sim, é um conjunto de situações, de crenças, que compõem um determinado grupo, seja esse religioso, étnico ou não. Entendeu? Uma religião sem cultura não é religião, porque ela compõe, né, o arcabouço de tudo que é cerca, litania, liturgia, tudo. Entendeu? Então é importantíssimo a gente conhecer a nossa religião, saber passar sobre a nossa religião e de forma cultural, né? Não prosélita, de forma cultural. Né? Eu puxei algumas coisas aqui, né? Eu falei muito, acho que não falei nada, sei lá, eu fugi do contexto, embrolhei a fala do Mateus com a fala do Saulo com pensamentos meus, enfim, mas esse turbilhão de informações que a gente precisa colocar para fora, que parece que a gente não é escutado, e há necessidade de vez em quando criar debate, e um tema que se fala, de repente, sobre, sei lá, Harry Potter, daqui a pouco a gente está falando de Inquisição. Harry Potter, em um determinado contexto, é positivo. A gente preferiu aceitar o Harry Potter como bruxo bonzinho do que aceitar a imagem da bruxa má. Né? Até porque a gente está num momento de fuga de atos intolerantes. Né? As pessoas falam, pô, mas quantos covens foram invadidos? Meu amigo, quantos covens tu conhece? Né? Essa é a questão.
Quantos covens existem e quantos covens são abertos? A nossa realidade é diferente. Entendeu? Nós não temos um coven aberto ali e moramos acolá. Né? Nosso coven é na minha casa, na sua casa, ou na casa de quem puder ceder naquele momento para ritualizar. Isso quando pode se fazer em casa. Porque às vezes prefere se fazer na rua, correndo risco de sofrer atos de intolerância ou assalto. Antigamente o medo era assalto. Agora o medo já é intolerância. Entendeu? Nós não tem, a nossa comunidade não tem templos fixos. São poucos os que tem. Então nós não vamos ter templos invadidos. Nós vamos ter casa invadida. Invadiram a minha casa, não invadiram o meu templo. Entendeu? É complicado. Entendeu? A realidade das religiões são diferentes. E isso repercute, reflete, né, nas condições sociais, né, e das violências que ela sofre. Vamos continuar. Sensacional, gente, sensacional. E eu ainda na posição de acadêmico da administração pública e social, que tem foco na gestão social e gestão humana, e é um desafio falar do paganismo, da bruxaria na academia. A live de hoje está sendo, nossa, de um crescimento e de uma força de impulsionamento enorme para conseguir mudar essa realidade e também trazer conteúdos novos aí para a comunidade pagã como um todo. Gente, nós já estamos chegando a 1 hora, já passamos de 1 hora de live. Já estamos nos encaminhando aqui para o final. Eu vou deixar o último minutinho agora, os últimos minutinhos, passar para cada um de vocês para dar as últimas considerações sobre o tema e também trazer, que eu acho importante, sugestões de principais ações que vocês propõem para a gente conseguir difundir a comunidade a ponto de, pelo menos, fugir desse obscurantismo e dessa intolerância que a gente de volta e meia tem algum tipo de contato e vai ao encontro ter. Então, podemos seguir de novo a mesma ordem, Saulo, Matheus e Og, para fazer o encerramento. Og, deixa eu só fazer uma ressalva. O velho GBG, ele começa, né, a bruxaria hoje com um relato, né, de outras bruxas que dizem: a bruxaria não paga por janelas quebradas. A gente nunca deve esquecer essa frase, porque ela é tão importante nos anos 40, nos anos 30, nos anos 60, quanto agora, né? Eu entendo que a gente precisa sair do armário de vassouras, como é, né, a velha máxima da gente. Mas nem todo mundo tem a força o suficiente para sair, infelizmente. Eu vejo hoje essa questão, tanto acadêmica quanto mesmo cultural, como aquela velha forçação do apagamento. No momento em que a gente não é consultado, a academia não consulta, primeiro porque vai olhar, por exemplo, o fenômeno da Wicca entre 1940 e 1950 como algo novo. Então eles vão dentro, como cientista, eu estou agora falando como cientista da religião, né? Vão ver isso como uma tendência a um novo espectro religioso, por conta da idade, e vão também nos caracterizar como alguém que está replicando velhos costumes, como você bem disse, só que não é a realidade. A bruxaria antiga, a bruxaria medieval, entre outras tantas, né? Se a gente for aqui citar até a brincadeira que a gente fala da linearidade da Margaret Alice Murray, né, que não é a nossa realidade, mas esse apagamento é porque as pessoas gostam de colocar a bruxaria sempre dentro de um contexto. O contexto medieval. O contexto moderno. O contexto X, Y, Z. E esse é o problema. Não se vê como um todo. É como você falou, quem tem que ser perguntado, quem vai dar, né, artigos, livros, manuscritos e assim por assim vai, é a comunidade. Agora, a minha preocupação, para quem, por exemplo, quem está assistindo a gente, é como é que você está usando o seu tempo livre para pesquisar um pouco da história da sua própria religião. Porque isso é um processo muito difícil por conta da falta de literatura, da falta de
né, de artigos e etc. Mas a gente não vive mais como em 1920, como eu acabei brincando com a doutora Alice Murray, né, que vai falar sobre uma linearidade que não existe. Por quê? Porque o que ela tinha naquele momento era aquele tipo de informação. Mas desde 1960 para cá, desculpa, esses vizinhos que eu tenho maravilhosos e suas motos, né, satânicas. Mas o que a gente vê muito é a falta também de compromisso de alguns sacerdotes e sacerdotisas em procurar informação sobre a história da própria religião, de passar esta informação para os neófitos, para as pessoas que querem, ou não precisa nem ser neófito, curiosos. As pessoas ultimamente estão muito vinculadas a tirar foto para Instagram, né? Vou botar a foto do meu altar no Instagram, a minha preocupação é essa. Mas a preocupação ela deveria também ser, não estou aqui dizendo que você não pode postar sua foto no Instagram, né? Até porque as religiões elas também se adequam à modernidade, e no momento que a gente também fica aqui só batendo uma tecla de eu sou velho, no meu tempo é que era bom, a nossa própria religião, ela a partir, né, da compilação do Gardner, isso eu estou falando dentro do contexto Wicca, tá, pessoal? Não estou falando da bruxaria tradicional, né? Nem acho que tenho aqui o direito de falar dela, mas dentro do meu contexto, muita água passou debaixo dessa ponte. E, por exemplo, você tem expoentes como a Patrícia Crowther, a Doreen Valente, que se debruçaram sobre isso, na historicidade. Você tem hoje, por exemplo, uma pessoa maravilhosa chamada Philip Heselton, que resgata a história, né, são 3 livros magníficos, o Gardner, Witchfather, e a Doreen, a Witchmother. Então, por exemplo, se você... mas está em inglês. Pô, minha gente, 20 minutinhos por dia. Tem agora o Bing, o Google Tradutor. É claro, fica capenga a tradução, fica, mas, se você não fez o cursinho do CCAA, do FISC, não tem problema. Hoje a tecnologia, como o Cabot fala, né, traz para a gente essa facilidade. Não é como há 20 anos atrás, né, Og, que a gente estava, há 15 anos atrás, no meu caso, que a gente estava ainda se debruçando em ter que estar com um dicionário e com algum amigo que era muito bom em inglês para poder estar dando a concordância na tradução. Não é assim mais. Tem um livro do Heselton, por exemplo, que vai falar sobre o que acontece com o New Forest Coven. Pouquíssimas pessoas sabem o que aconteceu antes do Gardner, pelo menos no contexto da Wicca. E esse livro é maravilhoso. Ele está em inglês, né? Ainda eu peço aqui para quem estiver assistindo que queira traduzir e botar aí numa dessas, né, editoras maravilhosas que estão abrindo aí as portas, por favor, façam isso, porque ou a gente começa a induzir os jovens a quebrar esse paradigma de ficar só postando foto, só se preocupando com a ritualística, mas e a historicidade? Eu conheço a Karina. Karina, nossa, é uma pessoa maravilhosa, eu amo de coração. Sei do trabalho dela e ela tem se debruçado muito em cima da questão nacional, né, da pesquisa, da história da bruxaria no Brasil. E eu, né, clamo aos deuses que ela consiga, né, um trabalho hercúleo, né, é muita informação distoante. Outra coisa, ela mora em Pernambuco, então ainda temos que levar em consideração que o Brasil é gigantesco. Tem muita gente que fala muita abobrinha, né? Fala assim, mas a bruxaria tem 20 anos. Acho que ela não está nem morando nem no Brasil mais. Não? Pensei que ela ainda estava por aqui. Faz um tempinho que eu não falo com ela, mas de boa. Foi até bom que você agora me lembrou de fazer o link de volta com ela. E assim, a minha preocupação é que as pessoas, às vezes, elas, por morarem num estado, eu vou usar aqui a Paraíba como exemplo, eu só sei da realidade da Paraíba. Eu não posso falar da realidade do Rio Grande do Sul, da realidade do Acre, da realidade do Pará. Não posso. Eu não tenho essa autonomia e essa licença para fazer isso. Aí você vê, por exemplo, vou botar entre aspas expoentes, né, porque não são, em que vão fazer críticas ao trabalho ou até mesmo à historicidade de determinados grupos em outros estados. Tem pessoas que já têm 35 anos de iniciado, 20 e poucos anos de iniciado, e elas são apagadas porque A, B e C querem simplesmente dizer que são os primeiros, que fizeram isso, que fizeram aquilo, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque você não pode... A gente corre o erro que grande parte das outras expressões religiosas faz com a gente, que é o apagamento.
Vou bater de novo nessa tecla, porque no momento em que a gente se deixa, né, ser vilipendiado por conta de outrem, não, mas você não pode falar isso. Tá aqui, use só esse livro. Não é assim que funciona. Eu garanto para você, muitos dos que estão nos assistindo, se bobear, nem leram 5 livros base da própria religião. E quando eu digo 5 livros base, não é feito por acadêmicos, é às vezes feito por pessoas do próprio culto. Não conhecem a história da criação, do surgimento, e isso me preocupa. Porque no momento em que a academia ela vai chegar, como eu falei, já com... Eu não estou falando dos pesquisadores nossos, tá? Vou deixar isso claro, porque como cientista da religião, eu não me debruço em cima da minha religião, até porque como pesquisador eu estaria influenciando a pesquisa. Então eu tenho ainda essa ética profissional em dar o toque para uns amigos, dar material de qualidade para que eles façam a pesquisa. Porque se eu for me debruçar, eu vou acabar, né, botando meu coração e talvez as coisas fiquem num formato que eu acho que elas deveriam estar. E esse é o erro que a gente também tem que evitar. Né? E para falar desse apagamento, a gente precisa também estar falando de ensino religioso, como o Og falou. Eu sei que eu estou aqui falando demais, mas a questão do ensino religioso, ela, como o Og deixou claro na fala, cada estado trabalha de uma forma diferente. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro tem um viés confessional muito grande, que não ocorre aqui no Nordeste. Né? As pessoas falam tão mal do Nordeste, mas o Nordeste consegue botar a laicidade, às vezes, em primeiro lugar, por incrível que pareça. E a nossa perspectiva, quanto professores de ensino religioso aqui, é justamente fazer isso, esse resgate histórico. Falar sobre o contexto de criação, falar sobre a cultura, falar, claro, que, como o Cabot fala, a gente também não pode renegar, porque os tempos mudaram, as questões do obscurantismo dentro da individualidade. A gente não pode. Mas também a gente não pode só estar pegando e se baseando sobre isso, porque senão as crianças elas não vão ter esse entendimento. Aí eu brinco, a gente usou... Eita, agora que eu li aqui, ó, foi mal. Mas só para terminar, a gente precisa fazer com que os jovens eles realmente se debrucem na busca do resgate histórico. De entenderem o que é realmente, de onde nós viemos. Não é só dizer, não, a Wicca surgiu com o Gardner, mas sim, e antes do Gardner? Por que os gregos falavam, né, da Medeia, da Circe? Por quê? Porque alguns expoentes egípcios também falavam sobre bruxas específicos ou bruxos específicos. Pô, tão simples, sentar o rabo na cadeira e estudar, gente. É só isso que a gente pede. Né? Porque parte da gente a luta contra a intolerância religiosa, não dos outros. Porque se você não faz a sua parte, o incêndio ele vai começar lá no canteiro do vizinho. E ele vai chegar na sua casa, porque você não está fazendo a sua parte. Eu acho que fica essa minha consideração final. Desculpa aí, Lucas, eu sei que você está com o tempo apertado, mas fique tranquilo, viu? Desculpa aí. Tranquilo, Saulo. Matheus, as considerações finais, por favor. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer. Como eu falei na outra live, me sinto honrado de estar na presença do Og, uma referência aqui no Rio, agora na presença do Saulo também, muito prazer. Você também, Lucas. Saulo, o Og falou uma coisa que ficou na minha cabeça, eu acho que eu vou levar comigo, assim como ele leva ainda hoje uma frase que ele ouviu do Saulo em outro momento. Mas o Og falou, quem é que vai falar da gente? Isso é tão importante, né? Vou ficar refletindo sobre essa fala e faço o convite para que todo mundo que esteja assistindo também se reflita, né? Seja você bruxo ou não, quem é que vai falar da gente, né? É interessante pensar nisso, a importância da gente contar a nossa própria história. E aí, no movimento LGBT, a gente tem uma frase que é Know Your History, que é saiba a sua história, que é um outro convite, né? A gente precisa conhecer, de fato, a nossa história, dos nossos ancestrais, que é algo tão importante para a gente na bruxaria, né? Porque é desse conhecimento que a gente tira os nossos armamentos, né? Para a gente conseguir ir adiante, rebater o que precisa ser rebatido, construir o que precisa ser construído. E aí, para finalizar, já que Saulo falou tão bem sobre a educação também, sobre o ensino religioso, como algo que falou que é tão importante, né? Porque a educação é estrutura, né? Vou finalizar minha fala, então, com uma citação de Paulo Freire, que é um autor, enfim, patrono da nossa língua, né? E que ele diz que a educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas e pessoas transformam o mundo. E é isso que a gente tem que fazer, né? Utilizar a informação, a comunicação, a educação para
transformar as outras pessoas. E aí elas vão transformar esses costumes que tantos nos perseguem, né, ao longo da história, e que vai mudar aí o nosso contexto, quem sabe. Mas obrigado mais uma vez a participação, pessoal. Muito honrado. Obrigado, Matheus, e gratidão pela citação honrosa a Paulo Freire, que é um dos grandes educadores nacionais aí, e que passou por tempos desafiadores e tempos muito conturbados para dar o mínimo da dignidade do pensamento humano e da reflexão para nós enquanto sociedade. Então, honrado também. Bem, primeiro quero agradecer aí o Lucas pela disponibilidade sempre, Matheus pelas falas pontuais, adorei. Saulo, eu nem agradeço mais, né? É redundante, é chato já de tanto agradecer o Saulo, né? Tem sido uma figura ímpar dentro dessa luta aí do diálogo interreligioso, da luta pelos direitos e imagem do nosso segmento, né? Adorei a live, quero agradecer a todas as pessoas aí que estão assistindo, né? Que vão assistir no caso, mas já falo como se ela já estivesse assistindo. Essa live foi o que a UWB, né, expressa, vocês conseguiram expressar, e foi uma pauta livre, né? Foi um tema fechado, mas uma pauta livre, né? E é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente conseguiu alcançar o objetivo que a gente queria, né? Tocar em temas e situações complicadas e mostrar que há possibilidades a partir do momento que houver vontade, né? Realmente, Matheus, obrigado. Espero que a gente consiga realmente levar essa fala, assim, né? Que vai contar a nossa história, porque a gente precisa, né? Como o Saulo falou, a Wicca é da década de 50, mas as nossas raízes são pagãs. E quando a gente fala que nossas raízes são pagãs, a gente não está falando que nossa religião é pagã. Nossa religião é neopagã, mas as raízes que constroem a nossa religião, ela vem de um paganismo antigo que deve ser toda hora colocado em pauta e debatido, estudado, né? Tem que trazer à luz essa informação, porque faz parte do contexto religioso plural, né? Não tem, só tem a agradecer, né? E valeu mesmo pela live aí, Lucas, Matheus, Saulo. Brigadão, brigadão. Eu agradeço a presença do Saulo, a presença do Matheus, do Og, de todo mundo que esteve aí generosamente assistindo e participando do projeto, não só dessa live, mas de todas as lives que compreendem aí a 14ª Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa, que por conta da pandemia está nesse formato interativo online. Esse conjunto de lives que é patrocinado, é promovido, né, pela Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, em parceria com a CEAP, que é o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, junto com a UWB e mais alguns parceiros de diversos segmentos religiosos que compõem aí a comissão. Então, muito obrigado a todos e até a próxima live.